Olá, queridas mães, tudo bem com vocês? Parabéns por você ter chegado aqui. Eu digo que a mãe que chegou aqui, ela é uma mãe que não tem resultados. O filho já fez de tudo. Ele já foi em tudo, ela já levou ele em vários especialistas, já levou ele para várias terapias, utilizou os recursos que a medicina tem para nos oferecer, assim como um dia eu estive aí no seu lugar. E essa mãe está desesperada. Então, o universo vai e te mostra a mim. Então, esse canal aqui é para você, mãe, que já fez de tudo, que não sabe mais o que fazer, que já está perdendo a paciência já no início das férias. Você que passou a vida inteira pedindo a Deus resposta, você caiu aqui, mas não foi de paraquedas. Você atraiu esse canal. E se você chegou aqui, então me segue lá também no Instagram, porque eu tô fazendo as lives 2 vezes por semana, tá? Hoje eu vou falar sobre a mãe que reclama da vida boa que ela dá pro filho. Você percebeu que você prometeu, vou dar tudo pro meu filho que eu não tive. Vou fazer o melhor, vou fazer o tudo, né? Vou dar tudo que eu não tive, né? Você já se pegou fazendo isso, dizendo isso e de repente o que acontece? Você começa a reclamar, chama ele de inútil, não faz nada, não reconhece o meu esforço para dar uma vida boa, é um ingrato, né? Começam essas frases, né? Eu vou te dizer que o universo ele sente essa sua reclamação. E cada vez que você reclama, você é como se você espantasse o dinheiro da sua vida. Então você vai ficando cada vez mais frustrada. Você quer dar a vida boa para ele. Você quer que ele reconheça o seu esforço, o seu desempenho, o seu valor como mãe e te ajude. E aí você fala esse monte de coisas para ver se ele desperta. Só que seu filho vai ficando cada vez pior. Ele pode até, dependendo do grau de fala, de frases, de palavras doídas que você fala, ele pode até se afastar de você, tomar ranço por você, te evitar, né? Minha mãe só sabe reclamar e evita assim. Olha o Vitor, quando o Vitor estava com 14 anos, 14, 16, eu acho ali, até 18, ele começou a me evitar. Dava para perceber que eu chegava, o Vitor entrava no quarto, que ele fazia o prato dele, ia pro quarto, né? Eu comecei a perceber algumas coisas assim, de atitudes dele de me evitar, né? E aí eu fui percebendo isso, né? E eu comecei a estudar. E eu fui entendendo, ele não falou nada, né? Eu fui entendendo que meu filho realmente estava me evitando. Por quê? Porque eu só sabia cobrar, reclamar, criticar, apontar defeitos, porque a gente aprende assim, né? A gente aprende que se a gente disser que ele é um inútil, que ele faz nada direito, que ele é um ingrato e não reconhece a mãe que tem, que não vai ser nada na vida se não estudar. A gente acredita que dizendo isso para o filho, trazendo essas coisas, essas frases, assim, não é só essa, assim, que ele não gosta de estudar, que ele é desinteressado mesmo, que não adianta, que ele é o problema. Isso vai causando na mente dele uma estagnação. É como se você estivesse bloqueando a mente do seu filho com essas frases. E além disso, como eu já te disse, cada vez que você reclama da vida boa que você resolveu, que você decidiu dar para o seu filho, e ele não assinou nenhum contrato com você dizendo que ia reconhecer, dizendo que ia ser grato para o resto da vida, eu sei que você quer isso, como um dia eu também quis isso, né? Só que quando a gente faz para o filho, a gente faz para Deus. E Jesus diz, até uma passagem que diz assim, né? Quem acolhe esses pequeninos estão acolhendo a mim.
Então, você se dispõe a ajudar as pessoas de fora, faz o seu voluntariado, você pode ser aí conectada com uma, né, com uma religião, com uma religiosidade, com um templo, com uma igreja onde você vai e doa o seu tempo, você doa seus serviços, você doa roupa, enfim, você doa cestas básicas e você não cobra dessas pessoas, mas do teu filho que está ali todo dia estudando, fazendo a parte dele, porque o que é que um adolescente precisa fazer? Estudar para se desenvolver, né? O que um adolescente quer, pode fazer, né, nesse momento? Estudar, se desenvolver, para que tenha um bom trabalho, tenha uma boa colocação, tenha uma boa experiência, tenha um bom currículo, né? Só que a maior dificuldade de um ser humano é se comunicar. Até porque os pais não sabem se comunicar com seus filhos, a não ser no autoritarismo. E antes, né, há uns anos atrás, 2, 3 anos atrás, eu falava muito sobre a diferença entre autoridade, quando você é um expert em dialogar, em comunicar, e autoritarismo, quando você utiliza da força bruta, da força física, né? Você usa ali a ameaça. Peraí que eu já vou pegar o chinelo. Você não sabe com que você está falando. Você sabe muito bem com quem você está falando, né, fulano? Então, isso é autoritarismo, é você abusar de poder, né, para com seu filho. Então, você quer ter um diálogo assertivo, você precisa mudar algumas coisas em você. Porque o teu filho, ele está em desenvolvimento. Veja bem, uma escola cheia de conflitos, cheia de brigas, alunos que brigam, empurram o outro e não sabe socializar. E eles aprendem com quem? Ah, Roseli, não é comigo. Não. Todos os humanos, todas as crianças, eles aprendem. Ele pode não ter aprendido. Ah, Roseli, mas eu sou tão calma. Você é calma, então, no exterior, porque no teu interior tem uma guerra. Aí o teu filho está apresentando essa guerra. Ah, Rosélia, mas eu sou uma pessoa super calma, tenho trabalhado, tenho feito terapia. Ai, eu sou calma. E eu só falo com meu filho assim, tomzinho baixo, sem tom de ameaça, porque tem tom baixo que é, olha, ou você vai agora, ou você vai se arrepender pro resto da vida, né? Não, né? Então, você não tem feito ameaça pro teu filho. Então, é no desenho. É com a pessoa com quem ele fica, alguém que ele convive, que ele tá modelando. Mas as crianças, o adolescente... Ah, Rosélia, mas aqui todo mundo é muito comportado. Então, quando se fala de comportamento externo, todo mundo é controlado, né? Todo mundo nem é equilibrado, é controlado. Todo mundo fala bem, assim, calmo, não sei o que, mas... Dentro de cada pessoa, um quer matar o outro. Então, teu filho, ele apresenta essa irritação, porque dentro do sistema, do teu contexto, do teu ambiente, existe alguém que está querendo explodir. Tem alguém que quer matar alguém. Então, essa raiva que está acumulada dentro do sistema, ou dentro de alguém, pai, mãe, vó, tio, tia, irmã, o seu filho está absorvendo, está colocando para fora no comportamento agressivo, no comportamento desatento, comportamento, eu ia falar estabanado, não, eu ia falar outro comportamento. Bem, eu vou me lembrar. Mas o que importa é que qualquer comportamento que o teu filho apresenta não é dele. Ele está esponjando, ele absorve de alguém essa agitação, né? E ele vai e apresenta ali de várias formas, né? Esquecimento, vive viajando no mundo da lua. Eu acho que eu não ia falar estabanado, não, né? Desastrado, eu acho que eu ia falar, né? Que eu tinha esquecido, né? Então, seu filho é desastrado, derruba copo de suco, copo de leite, copo de chocolate, enfim, né? Ele vai apresentando esses comportamentos porque dentro do ambiente, no sistema, existem essas emoções que estão estagnadas, paradas, então ele arruma uma forma de extravasar, de colocar para fora, tá? E voltando, né, aí a reclamação. Quem reclama
clama 2 vezes para o universo. Então, o que que você quer clamar para o universo a partir de hoje? Você quer bênçãos? Eu digo sempre, no final do ano, ao final de ciclo. Então, você precisa pensar nas metas para 2026, né? Coloca no papel. Não, Rosélia, não tem como isso acontecer, então. É você quem diz se pode ou se não pode. Depende muito do que você acha. Eu tô pedindo para você escrever. Tô pedindo para você escrever suas metas. Você quer um diálogo mais calmo, tranquilo com seu filho? Escreve. Hoje eu estou tão feliz e grata, pois eu estou conversando, conseguindo me manter em paz. Eu tenho dialogado com meu filho, a gente conversa, a gente ri, a gente se diverte. Gente, olha, mãe, eu vou te dizer uma coisa. O tempo passa muito rápido. E a infância, a sua infância, a infância do seu filho, a infância, né? A infância, ela se transforma num trauma para o resto da vida, porque tudo que acontece na infância vai reverberar na nossa vida para o resto da vida. Tudo que você vive hoje, se você se sente um fracasso, se você sente que você está falhando com seu filho, se você se sente culpada, se você se sente perdida, se você se irrita, olha, vou te dar outro exemplo. Se você se irrita toda vez que o seu filho faz um som, corre, tá agitado, porque essa agitação que ele tá apresentando, isso é um reflexo, né, do que tá dentro de você. Se teu filho só convive com você, se você é mãe solo e ele chora, ele só vive. Olha, eu tinha uma mãe, né, que ela vivia dizendo que o menino dela, o filho, ela não podia dar né, virar de lado, tá na cozinha fazendo as coisas, que ele ficava, mãe, olha aqui, mãe, vem ver o desenho comigo, mãe, olha, mãe isso, mãe aquilo, mãe, olha que eu montei, mãe, olha o desenho. Ela disse que se estressava de uma forma, então, a mãe satisfeita, ela tem o poder de derrubar a casa, né? Eu digo que mães são pilares da casa. Numa hashtag, né? Escreve aqui nesse vídeo se você assistiu ele até o final e coloca pilar da casa, né? Eu sou um pilar da casa, eu sou o pilar da casa, porque se você não tá bem, você é a estrutura, então a casa vai de mal a pior, né? Seja física, né? O desmoronamento físico aí, da casa não estar bem, das coisas quebrarem também, ou você emocionalmente falando, né? Emocionalmente, se a mãe não tá bem, tudo vai de mal a pior. Tanto que as coisas só são mais agradáveis, mais interessantes se você participar, se você estiver bem, porque se você não estiver bem, nada tá bem, né? A sua família inteira, principalmente as crianças, começam a agitar, a ficar agitadas, inquietas, choronas, né? Então, busque estar bem agora nas férias, esse é o seu maior desafio. Se manter em paz. E não é só da boca para fora. Não é só um tom macio, um tom calmo, um tom tranquilo. Não. É você olhar para dentro de você e ver o furacão que tem aí que precisa ser acalmado, né? E não é só em relação a pessoa, ela é um furacão na cama. Não. Tô falando de emoções, tô falando de tudo que você viveu na infância. Por exemplo, eu acho que eu ia dar esse exemplo, né? E eu acabei não dando agora, ainda bem que eu me lembrei. Toda vez que o teu filho te enfrenta, toda vez que o teu filho te desafia, toda vez que o teu filho é mal educado com você, sabe o que você faz? Você se irrita, mas não é com ele. É com o sapo que você passou a vida inteira engolindo. Quando você teve que calar, quando a tua mãe falou um monte, né, de verdades, aquelas verdades que não são verdades, quando a sua mãe explodia com você, quando a tua mãe fazia coisas que você sentia que era uma injustiça, tudo isso você engoliu, porque você não tinha coragem de responder. Né? Se respondesse, podia levar um tapa na boca. Né? Muitas vezes eu tenho essas experiências que eu tenho de minha mãe chegar em mim na criança. E eu nem tinha isso, sabe, consciente. Eu fui vendo aos poucos.
fui tomando consciência, sabe quando é uma sensação de uma pessoa chegar batendo, chegar xingando? Então eu fui me conscientizando que era isso que eu sentia, né? Quando a minha mãe, ela chegava, ela batia assim, sabe, com as mãos ou com a chinela, sabe, pá, pá, nos braços, né? Claro, ela nunca bateu no rosto, mas batia nos braços, nas costas, sabe, assim, você pega de surpresa ali, e ela chegando e batendo, então eu via sempre, tinha essa imagem, né? E eu sempre dizia, mas quem é que vai chegar batendo em mim, né? E aí num dia desse, viu, eu tava me lembrando, e assim, era uma sensação, uma imagem muito rápida, e eu, como eu estou estudando o autoconhecimento, minha autoimagem, todas as crenças e paradigmas, então eu fui tomando consciência disso, olha só, né? Então é quando, não sei se você passou por isso, mas eu passei, eu tô dizendo isso de coração aberto, não existe mágoa, tá vendo? Eu estou em paz falando isso com você, né? Então comece a observar o que é que você sente, o que você sofreu com a sua mãe, porque isso vai ajudar você tanto a se curar quanto curar a sua mãe. O rapaz, mãe, é a gente se curar, ser melhor que ela, no sentido de ajudá-la. Porque hoje a gente sabe que a constelação familiar diz que nós temos um compromisso no inconsciente com a mãe de se manter na pobreza, se manter no sofrimento para honrar aquela mãe. E você honra a mãe quando você é um sucesso, quando você se desenvolve bem na vida, quando você tem uma vida de casada boa, quando você cria seus filhos, que é um sucesso. Isso é honrar pai e mãe. Quando você traz essa felicidade para sua mãe, vê em você a realização que ela gostaria de ter tido, né? De ser a realização, tá? Então, se você quer receber mais do universo, para a gente finalizar, eu não quero que o vídeo passe de 20 minutos pelo menos, né? Você precisa parar de reclamar. Primeira coisa que você precisa fazer é parar de reclamar para que as bênçãos cheguem. Porque toda vez que você reclama, você bloqueia, você cria uma barreira, você cria uma resistência e só mais coisas ruins acontecem para você reclamar mais e mais. Isso vira um vício, um padrão, e você passa a vida reclamando e só nesse círculo, né, de que a gente dá como exemplo o cachorro que corre atrás do rabo, né? Então, pare de reclamar. A primeira coisa que você precisa fazer, principalmente agora nas férias. Se você silenciar, já é um passo, você conseguiu não falar, depois a gente vai te ajudar aí a eliminar a reclamação dos pensamentos, porque é como se falasse também, tá? Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, ativa o sininho para que saia mais vídeos, e eu vou te falar uma coisa muito importante. Faça já a sua inscrição na rede de apoio, a maior da América Latina, já criada para mães. A rede de apoio é um lugar online pelo Zoom, às 20 horas de terça-feira, onde você tem todas as respostas. Eu te desafio a buscar a rede de apoio e descobrir que lá é o lugar onde você pode eliminar qualquer conflito, qualquer comportamento, qualquer transtorno do seu filho. Basta que você faça os encontros, esteja presente na comunidade, nos encontros da comunidade, que acontece de terça-feira às 20 horas pelo Zoom, 100% online. Então, eu vou deixar o link na inscrição para que você faça a sua inscrição e venha estar conosco e mudar agora a sua vida. Não espere para 2026, né? Toda segunda-feira você diz que vai fazer dieta, toda segunda-feira você diz que vai fazer diferente, todo dia você diz que vai fazer diferente e, na verdade, você continua do mesmo jeito. Mas aqui comigo é um desafio vencido. Até o próximo vídeo.